Resultado, vamos lá, com o Mendel Midlovski ao vivo do Morumbi. O processo de votação, queremos saber o resultado. Torcida tricolor muito curiosa. Temos os números já, o Mendel? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Temos os números. Júlio Casares está, então, afastado do cargo de presidente do São Paulo. 188 votos a favor, 45 contra e 2 votos em branco. Então, nesse processo de impeachment que foi votado hoje aqui no Salão Nobre do Morumbi pelo Conselho Deliberativo do São Paulo, precisava de 170 votos a favor para ele ser afastado do cargo. Então, 188 votos a favor do afastamento de Júlio Casares. Esse número foi comemorado lá dentro do Salão Nobre pelos conselheiros que estavam aqui e muito comemorado pela torcida que protestou durante todo o dia aqui do lado de fora do Morumbi. Parecia um gol do São Paulo. Torcida comemorando, a gente ouve os fogos, sinalizadores, bandeiras sendo agitadas, e a torcida realmente comemorando bastante o afastamento do Júlio Casares. Agora, os próximos passos, né? O Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele tem 30 dias para convocar a Assembleia Geral de Sócios. E aí os sócios vão votar pelo impeachment do presidente Júlio Casares. O Harry Macis Júnior, vice-presidente do São Paulo, tem 80 anos, ele assume então até essa votação dos sócios. Se o Júlio Casares realmente sofrer o impeachment na votação dos sócios, ele assume como presidente do São Paulo até o fim de 2026, que era o fim do mandato do Júlio Casares. Então esse é o clima aqui no Morumbi. Então, repetindo, Júlio Casares está afastado do cargo de presidente do São Paulo. Edu. Enquanto você falava, a gente via ali a comemoração dos torcedores são paulinos que foram ao Morumbi para influenciar, para pedir para os conselheiros que votassem pela saída do Casares. E a gente continua vendo as imagens aí, muitos fogos, né? Bandeiras, o pessoal cantando gritos de guerra, e vê um momento de alegria do torcedor são paulino que foi aí pedir exatamente por esse afastamento. Ó. São Paulo, quando joga sempre gol. O tricolor é sempre vencedor. Não paro de cantar, até você acabar. São Paulo, você é o meu amor. Tá aí, como o Mendel disse, é como se fosse uma vitória num jogo importante. Lembrando que tem Corinthians e São Paulo no domingo, hein? Os clubes que tiveram seus presidentes afastados, né? No caso do Corinthians tivemos o impeachment. No caso do Júlio Casares, agora temos uma nova votação, como o Mendel explicou pra gente, com os sócios. Mais cedo, você teve aí conversando com os conselheiros, né, Mendel? Durante todo o dia, muito próximo aí da informação. O sentimento, teve um conselheiro que disse mais cedo que são favas contadas, que os sócios vão aprovar. É esse o sentimento que você sente, que você tem aí, próximo dos conselheiros? Exatamente, esse é o sentimento, essa expectativa dos conselheiros de oposição, que a votação entre os sócios realmente defina o impeachment do presidente Júlio Casares. Precisa de maioria simples nessa votação dos sócios. Realmente a gente vê pelo termômetro da torcida do São Paulo que o Júlio Casares não tem nenhum apoio neste momento, por tudo que tem acontecido, por todas essas investigações e também pelo momento administrativo do São Paulo, todo esse caos, essa crise política que vive o São Paulo. Fazendo também um pouco, contando como foi esse dia aqui no Salão Nobre do São Paulo. Os conselheiros chegaram para essa votação, conseguiu o quórum mínimo que precisava para iniciar a votação, mas antes da votação teve a defesa do Júlio Casares. Ouvindo aqui os conselheiros que estiveram lá dentro, no auditório onde aconteceu a votação, Júlio Casares muito isolado neste momento, lá dentro, sentado apenas com seus advogados em um canto ali do auditório. Ele foi para a defesa dele, falou bastante, muito emocionado, falou que passa por problemas de saúde, lembrou do sofrimento que vem passando. A família disse que é inocente de todas as acusações, que não sabia de tudo que estava acontecendo nesse momento no São Paulo. Então essa foi a defesa do presidente Júlio Casares. 3 signatários do pedido de impeachment falaram sobre as razões para os conselheiros votarem a favor do impeachment aqui
nesta noite aqui no Salão Nobre, lembrando não só das questões dos inquéritos, da investigação da polícia, mas também da crise administrativa que vive o clube nesse momento muito complicado que vive o São Paulo, tanto financeiramente como administrativamente, tudo que o São Paulo vem passando. E aí a votação iria ser de forma presencial e online, mas no momento da votação foi avisado que a votação seria apenas online, mesmo com os conselheiros que estavam presentes aqui. Então eles tiveram que abrir o celular, abrir um link, votaram online, então por isso também o resultado aconteceu muito rápido. 10h30 terminou a votação e logo depois saiu esse resultado do afastamento do presidente Júlio Casares. Edu. Obrigado, Mendel. Por enquanto é isso, amigo. Fica atento aí às informações. Eu sei que nesse momento é hora de buscar ali também a informação correndo aí no Morumbis. Enquanto a gente vê os torcedores fazendo a festa do lado de fora do Cícero Pompeu de Toledo. Então fica à vontade, qualquer coisa você nos aciona, que a prioridade obviamente é sua, tá, Mendel? Então já tá chamando já. Vai lá, Mendel, pode falar. É isso, porque a expectativa é que o Harry Massis Júnior, que agora assume como presidente do São Paulo até essa votação entre os sócios, vai conversar com a gente. Ele que chega aqui nesse momento, está conversando com o pessoal da comunicação ali do São Paulo. Daqui a pouco ele vai conversar com a gente. Ele que, como eu dizia, ele assume nesse momento até a votação dos sócios e depois, se o Júlio Casares realmente sofreu impeachment, ele assume até o final do ano. Até o final do mandato do Júlio Casares, no final do ano, quando acontecem novas eleições para presidente do São Paulo. A gente vai chamar o Arre aqui, conversar com a gente. Boa noite. Primeiro, eu queria que você... Pronunciamento. Ele vai fazer um pronunciamento. Vou fazer um pronunciamento. Eu vou fazer um pronunciamento a todos, tá? E depois, sem perguntas, porque eu vou tomar pé, primeiro, como está o São Paulo, como é que acontece cada dia nas áreas, então não vou poder falar nada. É só um pronunciamento a vocês. Vocês estão esperando há muito tempo e eu tenho que dar uma citação a vocês, tá bom? Por favor. Está aqui acessando o celular para ler um pronunciamento. Hoje não é um dia simples para o nosso clube. É um dia de responsabilidade. Assumo a presidência com muito respeito à história dessa instituição e principalmente à torcida, que é o maior patrimônio que nós temos. Todos sabem que estamos vivendo um momento difícil. Existem investigações em andamento e elas precisam ser tratadas com seriedade, com calma e com respeito às instituições e ao direito de defesa de cada pessoa envolvida. O que posso dizer com toda clareza é o seguinte: o clube vai continuar competindo, vai continuar honrando sua camisa e sua história. A presidência que começa hoje tem um compromisso simples e firme: cuidar do clube, proteger a instituição e agir com responsabilidade e transparência. Não é hora de julgamentos precipitados, nem de discursos vazios. É hora de trabalho, serenidade e respeito ao nosso torcedor. Peço confiança, paciência, especialmente união. O clube é muito maior do que qualquer dirigente, muito maior do que qualquer crise. É por ele que vamos trabalhar todos os dias. Obrigado. O torcedor pode esperar grandes mudanças? Vou tomar conhecimento a partir de amanhã. Vou tomar pé de São Paulo, como eu falei. Não estava muito afastado, tá bom? A partir de amanhã que eu vou tomar pé e logo nós vamos fazer uma coletiva com todos vocês. O Zé vai falar, tá bom? Tá? Obrigado. Hein? O senhor está emocionado? Não, tô triste, porque não era isso que eu queria. Tô triste. São Paulo não merece isso. Não merece o que aconteceu. Tô triste. Nunca gostaria de ter assumido assim. Não. Disse que não conversou com o Júlio Casares. Não é entrevista, é apenas um pronunciamento então do Arre Massis Júnior. Então ele assume neste momento como presidente de São Paulo, como dizia, até a votação dos sócios. E aí, se o Júlio Casares, essa votação que tem que acontecer em 30 dias, o Outen Aires que é o presidente do Conselho Deliberativo, tem que convocar
essa votação em 30 dias dos sócios. E aí, se na votação tiver maioria simples pelo impeachment do presidente Júlio Casares, ele assume como presidente do São Paulo até o final do ano, Edu. Essa informação é muito importante, né? Maioria simples, quer dizer, metade mais um já está afastado o presidente do São Paulo. Obrigado, Mendel. Fica à vontade para buscar informação, qualquer coisa nos aciona e você volta imediatamente, a prioridade é sua. Vamos acionar o Elton Serra mais uma vez para a gente comentar essa notícia tão importante nessa noite de sexta-feira. Então, Júlio Casares afastado. O Elton, a gente lembra que em 2015 aconteceu um processo semelhante com o Carlos Miguel Aidar, né? Denúncias de corrupção, como acontece agora com o Júlio Casares, né? Fala-se de 1,5 milhão em depósitos da conta do São Paulo para a conta pessoal do Júlio Casares, mais a história do camarote. Então acabou com essa votação no Conselho Deliberativo, que começa a tira do cargo nesse momento, mas o afastamento em definitivo vem com a votação dos sócios, que parece questão de dias, né, para isso acontecer. Em 10 anos, o processo se repetir no São Paulo realmente é algo muito triste para um clube do tamanho do São Paulo, né? Sim, e são várias questões que envolvem essa repetição em 10 anos, Edu. Acho que a primeira questão, são várias camadas dessa história, a acusação, a gente tem que deixar claro aqui, né? A acusação não é condenação, a gente está usando o afastamento porque o rito de impeachment está sendo cumprido ainda. Como você trouxe, a Assembleia Geral de Sócios é que vai determinar isso. O afastamento, nesse contexto, ele preserva muito mais a instituição do que, digamos, condena o presidente afastado. Porque se há uma acusação de corrupção, logicamente, o presidente ele precisa ser afastado. Eu acho que deveria partir dele, inclusive, esse afastamento, para que a investigação aconteça e ele prove sua inocência. Não aconteceu, o clube cumpre o rito do estatuto e ele está sendo cumprido, né? Primeiro com o Elton, Conselho Deliberativo. Imagens agora ao vivo do agora presidente do São Paulo, né? Era o vice-presidente, o Harry Macis Jr., ele foi falar com a torcida ali do lado de fora do Morumbi. O senhor vai fazer o melhor para o São Paulo Futebol Clube. A gente não aguentava nada. O problema nunca foi a torcida. O problema são vocês aí dentro. Então, faça voltar o presidente. Tá bom? Então faça a oposição. Nós só queremos isso. Faça a oposição. Presidente! Bom, um ato, me parece, ali de respeito ao torcedor que foi ali, né? Botar sua opinião ali na porta do Morumbi. Então, o presidente vai ali também falar com alguns torcedores que estavam do lado de fora. Agora, Elton, por favor, continue o que você vinha falando. Lembrando que, né, há 10 anos, o então presidente, Carlos Miguel Aidar, pediu a renúncia diante das acusações, o que não aconteceu desta vez com Júlio Casares. Elton. Exatamente, e é um processo que normalmente acontece nos clubes, né? E a gente sabe, Edu, que o problema é que no futebol brasileiro, raramente essas investigações chegam a um desfecho claro, né? E a gente espera que, nesse caso, esse desfecho ele seja positivo para a instituição, né? O São Paulo Futebol Clube. E eu acho que é uma questão, lógico, que essa é uma questão política e institucional, porque há uma questão de oposição e situação, mas também há uma acusação grave e o estatuto precisa ser cumprido. Você falou sobre essa repetição em 10 anos, Edu. O São Paulo construiu sua identidade no futebol brasileiro nos últimos 30, 40 anos como o clube modelo, né? O clube da gestão, o clube da organização. E quando isso acontece 2 vezes numa década, é lógico que a imagem institucional ela fica arranhada. Fica até rachada, né? Porque são acusações graves dentro de um clube que sempre se vendeu como modelo de organização, modelo de gestão. Então, é claro que nesse caso, o afastamento, demissões, né, pessoas que estavam envolvidas, não limpam totalmente a imagem do clube.
O que limpa a imagem do clube é transparência, um processo limpo, né? Responsabilização. E é isso que o São Paulo precisa fazer a partir de agora. A gente sempre bate nessa tecla aqui, né, com relação à transparência dos clubes, porque a gente sabe que nem sempre isso acontece. São poucos que são transparentes. E diria até nenhum é 100% transparente. Mas muitos são bem transparentes. Não tem sido o caso do São Paulo. E aí você só reconecta o clube com essa imagem com transparência. Vai ter agora esse processo transitório, né, de um presidente interino. Tem esse processo até o impeachment acontecer de fato, né, depois da Assembleia Geral dos Sócios. Uma nova votação, né, para um novo presidente, um presidente tampão, vai depender do que aconteça depois da votação dos sócios, para que o São Paulo recupere primeiro essa imagem institucional. Não de novo se tornar modelo, porque o futebol brasileiro, o futebol como um todo tem mudado, né? Os modelos de administração, as SAFs que chegaram no Brasil, o departamento de futebol hoje fica, digamos, desassociado da associação, né, do clube, em alguns gigantes do futebol brasileiro, hoje é assim, mas eu acho que o São Paulo precisa recuperar essa imagem a partir da transparência. Se isso não acontecer, a gente vai continuar vivendo ciclos como esse, né, de, pela segunda vez em uma década, um presidente ou ser afastado, ou pedir afastamento, né, ou renunciar ao cargo, ou ser afastado pelos conselheiros e sócios do clube. É um processo difícil, um processo duro. Como disse o agora presidente interino, ele vai tomar par das coisas para saber como o São Paulo vive no seu clube como um todo, não só no departamento de futebol, o que não é algo fácil, ainda mais para um gigante do futebol brasileiro como o São Paulo. É um processo que vai demorar e vai requerer muita paciência e transparência, Edu. Transparência não pode faltar nesse momento. Vamos lá, ao vivo, mais uma vez com o Mendel Bidlovski, que está com um conselheiro influente do São Paulo, Edson Lapola. Não é isso, Mendel? Por favor. Exatamente, Edu. Edson Lapola, conselheiro vitalício do São Paulo. Obrigado por atender a gente. Queria que o senhor fizesse um retrato de como que foi esse dia de hoje, a defesa do Júlio. Eu ouvi aqui que o Júlio Casares estava isolado aqui, de certa forma, ali no auditório, como que foi a defesa dele, também os signatários também que colocaram os argumentos e a votação. Queria que o senhor fizesse um retrato de como foi essa noite hoje aqui. Começar pelo fim, me retratando do erro que eu tive ontem da minha previsão de renúncia após o jogo, hoje acertei na mosca, 188 votos contra 45. Realmente ele estava isolado, nenhum conselheiro que esteve presente aqui sentou ao lado dele, sequer conversou, ele ficou com os dois advogados dele, que não falaram, ele só falou. Vem com aquelas defesas, até infelizmente tive um bate-boca com ele, que tem umas coisas que a gente não se conforma, né? Você chegou a discutir? Porque, sabe, aquele tipo de pressão sobre conselheiros mais velhos, porque o filho trabalha... Chegou a falar que muita gente tem familiares. Não, mas pelo menos os familiares dessas pessoas que trabalham no clube não usam o camarote do São Paulo para arrumar carro para o filho trabalhar, né? Então, olha, vamos falar o seguinte, nós precisamos pensar o São Paulo daqui para frente. Conheço o Arrim Assis há anos. Ele está se comprometendo a pacificar o clube. Aquilo que eu falei antes, não tem oposição. Como eu sou São Paulino, eu vou ser oposição de um outro amigo que é São Paulino. Não tem oposição. O que nós temos, a oposição é a gestão. Essa gestão eu falo há 10 anos, desde o caso Faris, que isto não ia dar certo. Escrevi antes da eleição sobre as nuvens negras, tentaram me expulsar do clube, gastaram o dinheiro do clube e a justiça foi feita e eu estou aqui e ele, graças a Deus, não está mais, né? Porque o São Paulo tem que caminhar para frente agora. Como eu falei, nós temos alterações estatutárias a fazer, alterações administrativas a fazer, né? Pensar um futuro próximo do voto do torcedor, do sócio torcedor, mudanças na gestão do clube é o mais importante. As mudanças na gestão do clube é coisa para anteontem, né? Então nós somos oposição, né? Meu amigo Sadia aqui do lado, somos oposição à gestão do São Paulo. Mas não é de hoje. Nós estamos falando isso há anos e não muda. E só piora a situação do São Paulo, né? Rezar para o Arrim Assis ser iluminado, trazer essas pessoas boas que tem de todos os lados
Está aí o Sadi, tem o Zé Carlos Ferreira Alves. Não quero citar nome, vai faltar um monte de gente boa que está isolada da administração do clube, que poderia ajudar a tirar o São Paulo dessa situação, porque não é fácil com 1 bilhão de dívida. A pessoa vai dormir essa noite, o Harry Macis, e vai pôr a cabeça no travesseiro pensando, eu tenho que pagar 1 milhão de dívida do São Paulo. Os próximos passos nessa questão política, né? O Outen Aires tem 30 dias para convocar essa Assembleia Geral dos Sócios. E aí, pelo termômetro que o senhor tem aqui dos sócios, essa votação do impeachment não vai passa com uma certa tranquilidade. É o que a gente ouve aqui, não sei se é a opinião do senhor também. Eu acho que dá 10-0. Eu espero nessa eu não errar, mas dá 10-0. Não tem como não passar no clube. Não tem amanhã teremos de novo manifestação na parte social. Não é? Mais manifestação. Agora não vai ser mais fora Casares porque ele está fora. Vai ser pelo crescimento do São Paulo. Cantamos o hino aqui hoje. Acho que vocês viram no início da sessão. Nunca foi cantado com tanta ênfase, tão alto como na reunião de hoje. Todas as reuniões começam com o hino do São Paulo. Porque nós estamos carentes dessa mudança. O São Paulo não pode continuar. O São Paulo viu o bonde passar, o trem passar. Em 2005, ele deixou aconteceu aquilo do terceiro mandato do meu amigo Juvenal, foi o início também dos problemas do São Paulo. Essas panelinhas, sempre os mesmos. E a gente tem gente jovem, como a gente viu hoje, um brilhante advogado como o Caio Forjás, o Flávio Marques. Como é que uma pessoa com conhecimento do Flávio Marques pode ficar fora de uma gestão de um clube de futebol que está com problema financeiro? Meu amigo, chame ele para ajudar. Nós somos o São Paulo. Não tem de oposição. Nós cansamos de passar vergonha, de perder. Não queremos voltar a ser o São Paulo que sempre foi. Não é? Então, acho que hoje demos o primeiro passo, não é? E outros virão por aí. E acho que tem aí as nuvens grafites lá de 2020 se dissiparam e o céu está começando a ficar azul. Agradecendo então, Edson Lapola, conselheiro vitalício, Sadi também, conselheiro do São Paulo, estiveram presentes, também trabalharam nessa questão toda do Júlio Casares, toda essa questão política do São Paulo, que o São Paulo vive nesse momento. Sadi quer falar alguma coisa nesse momento? Só para dar um adendo do que o Lapola falou, eu acho que ele renuncia, ele não vai para a Assembleia Geral. Esse é teu... Eu acho que ele vai renunciar. Ele não vai encarar a Assembleia Geral. As coisas estão muito ruins pro lado dele. E vamos, que nem ele falou, vamos resgatar o protagonismo difícil, porque o problema do São Paulo é enraizado, é institucional, é arcaico. Isso aqui virou uma Coreia. Então o São Paulo precisa modernizar. SAF, eu não sei, precisa profissionalizar alguma coisa. Mas com esse tipo de pessoas o São Paulo não vai. Essa é a minha opinião. Obrigado, Sadi, Lapola, conselheiros do São Paulo. Obrigado. É isso, e é como eles disseram, né? Agora tem os próximos passos, porque o São Paulo vive realmente uma crise muito grande, financeira, administrativa. O Harry até falou aqui que ele estava meio por fora, ele vai se inteirar de tudo que está acontecendo, do momento financeiro, do momento administrativo, muitas trocas também, muita gente que saiu. É um momento muito complexo. Domingo tem clássico contra o Corinthians, São Paulo nesse Campeonato Paulista que é muito curto, então realmente é um momento muito complexo e tem agora essa expectativa se vai ter a renúncia, porque mesmo depois dessa votação no Conselho Deliberativo, o Júlio Casares está afastado do cargo, mas ainda pode renunciar para não ter a votação do impeachment pelos sócios, ou se vai chegar a esse ponto da votação de impeachment, e aí os sócios vão definir se o Júlio Casares volta à presidência de São Paulo ou se ele sai da presidência do São Paulo, Edu. Obrigado, Mendel. Harry Macis, é assim que fala, né? Exatamente, a gente chegou no consenso aqui porque pela escrita, né, pela grafia do nome dele, mas é Harry Macis Júnior, que é o dono de uma rede de estacionamentos que a gente conhece bem aí do sobrenome dele, senhor de 80 anos que assume então nesse momento a presidência do São Paulo. Valeu, Mendel. Obrigado mais uma vez. Qualquer coisa, puxa a cordinha do ônibus que a gente para mais uma vez no Morumbi. Obrigado por enquanto. São Paulo já divulgou a nota oficial confirmando, então, o afastamento do presidente Júlio Casares. A gente separou para você e está aí na sua tela. Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo.
que realizou nesta sexta-feira o pleito referente aos pedidos de destituição do presidente da diretoria, Júlio Casares. Foram computados 188 votos para aprovar a pauta, contra 45 para rejeitar, além de 2 votos em branco. Conforme o Estatuto Social, a destituição do presidente eleito ocorre com voto favorável de ao menos 2/3 da totalidade dos membros. Com a aprovação, cabe ao presidente do Conselho Deliberativo a convocação de Assembleia Geral para ratificar a decisão dentro do prazo de 30 dias. Aquilo que a gente dizia, né? A Assembleia Geral com os sócios do clube. O afastamento do presidente eleito ocorre de forma imediata, será revertido apenas em caso de reprovação da pauta na Assembleia Geral. Quem passa a exercer a função de mandatário é o vice-presidente Ari Massis. Para que a destituição seja ratificada, é necessário que a maioria simples dos associados vote pela aprovação. A reunião extraordinária desta sexta-feira ocorreu de forma híbrida, com os conselheiros realizando seus votos digitalmente. Aliás, foi muito rápida a apuração, né? Porque acabou a votação ali 10h30, 10h33 a gente já tinha o resultado, a gente já estava no ar aqui com as informações sobre a saída do Júlio Casares do cargo.